eu sou Márcia Assis, sou médica neurologista e neurofisiologista, atuo na área da medicina do sono e hoje eu vou ter um bate-papo com o Victor Riso. Ele é o autor do livro O Misterioso Mundo do Sono, que traz um conhecimento a respeito do sono, dos mecanismos do sono e da importância do sono para todos nós, especialmente para um estudante, o menino Jake, que vai passar por uma jornada no cérebro e conhecer melhor os mecanismos e a importância do sono. O Victor vai conversar comigo e vai contar um pouco mais a respeito dessa obra. Victor, qual é o assunto principal do livro que você escreveu, O Misterioso Mundo do Sono? Bom, o assunto principal do livro é sobre a fisiologia do sono. É um assunto, acho que bem complicado, bem complexo, que acredito que a maioria das pessoas tem interesse nessa etapa da vida que nós não vemos, né, que é o sono. É uma etapa que muitas vezes as pessoas acham que não serve para nada. E eu tentei explorar ali e mostrar para as pessoas esse assunto tão importante que é o sono e mostrar como que ele funciona, quais são suas consequências de não dormir e a sua importância e quais são os seus benefícios que o sono traz para a saúde de todas as pessoas, tanto física quanto mental. Muito bom. A fisiologia do sono, para você que estuda medicina, é sempre um desafio. É um assunto complexo, não muito fácil de compreender. E o que você pretendeu com esse livro, assim, baseado por você ser um estudante de medicina? Seria facilitar a vida dos estudantes também? Como você achou o método para escrever o livro que pudesse desvendar um pouco da fisiologia sem ser tão complexo, tão difícil? Então, eu peguei e tive uma ideia por meio de... Sempre fui muito fã de história em quadrinhos e eu achei o método da linguagem tanto verbal quanto a linguagem não verbal ser um ótimo exemplo, uma ótima forma de poder explicar um conteúdo complicado, né? A gente tem hoje, estudando medicina, a gente acaba vendo muitos vídeos, esquemas, mapas mentais que ajudam no nosso raciocínio, no nosso estudo. E aí, como eu estudava, lia história em quadrinhos, eu peguei e pensei, por que não abordar um tema complexo como esse, utilizando a linguagem de texto com as imagens que pudessem se juntar e formar aí uma explicação simples e congruente para que o leitor pudesse entender, né? Eu, pelo menos, percebo muito na Faculdade de Medicina que é uma demanda muito importante, muito grande dos alunos, de que eles têm que estudar bastante e muitas vezes muitos deles ficam noites em claro sem estudar. E aí por isso eu tive a ideia de, atingindo talvez esse público, não só esse público, mas especialmente, né, vendo e sofrendo, né, isso na faculdade, que é uma demanda grande de estudo e conhecimento, que eu peguei e escrevi o livro sobre sono para tentar conscientizar de forma com os desenhos e o texto, os mecanismos neurofisiológicos do sono e também trazer um pouco dos seus benefícios e das suas consequências da privação do sono. Então, o livro, além de trazer conhecimento científico da fisiologia do sono, ele traz uma mensagem por trás, né? Então, eu imagino que tenham personagens aí no seu livro que mostram a realidade de um estudante, né? Tanto da dificuldade de estudar um tema complexo e misterioso como o tema do livro, né? Mas também de entender a importância do sono na vida dele, de um estudante. Quem são esses personagens e qual o caminho que eles seguiram, o que você planejou para ser didático e para trazer um conhecimento sobre saúde? Bom, então os personagens principais desse livro, dessa obra, são o Jake, né, que o Jake é um estudante de medicina que ele está estudando para uma prova de neurofisiologia e ele, assim, não dá o devido valor ao sono, acaba ficando muitas noites sem dormir, acha que estudar à noite e ficar sem dormir para uma prova
é importante, que esse é a única forma de se estudar, ficando noites em claro. E em segundo plano nós temos o Ray, que seria um condutor do sono, uma espécie de entidade que conduziria o Jake ao ficar dentro do seu cérebro preso durante o sono, nessa jornada que eles fazem dentro do cérebro. O Ray, então, seria uma espécie de mentor que explicaria como que o sono funciona, quais são os mecanismos neurofisiológicos do sono, por que é importante dormir. E a ideia do Ray ali é sempre tentar convencer esse menino Jake, que pensa que sabe que sono não é importante, que à noite que ele é produtivo, tentar convencer ele de que mudar essa perspectiva e saber que o sono é importante, que tem consequências de não dormir e que o sono não é à toa que ele ocupa 1/3 das nossas vidas, né? E que ele é importante e que o Jake pudesse dar mais valor para essa etapa tão essencial na nossa vida. Então nós vemos um estudante sobrecarregado, talvez ele estivesse numa semana de provas, em que ele acha que a noite será importante para ele estudar, né? Ele troca o sono pelo estudo e você traz com toda essa jornada desse menino estudante a ideia de que não é um bom negócio, que a privação de sono, ele não teria sono e ele acabaria não fixando as informações novas que ele estudou, ele não iria bem na prova. Foi esse um dos objetivos com seu personagem? Exatamente, né? A ideia desde o início foi tentar trazer essa mensagem e quebrar esse paradigma, né, de que dormir, muitas vezes a gente escuta que dormir é uma perda de tempo, né? E quebrar esse paradigma que o estudante que é um estudante que estuda mesmo é o estudante que fica noites em claro sem dormir, é o estudante que está capotado no dia seguinte, está dormindo porque ele ficou a noite inteira sem dormir. A doutora, imagino que saiba como isso é o contrário, né? Como que o sono é importante para o aprendizado, que muitas pessoas acham que não, né? Que às vezes um sono importante, um sono é relevante, às vezes até mais do que uma horinha a mais de estudo, para reter as informações já adquiridas e também para a questão de atenção, saúde mental, né? Porque o estudante precisa, além do estudo, de reter os conhecimentos, na hora da prova ele precisa ter as condições físicas e mentais para estar bem adequado, estar bem tranquilo e poder prestar atenção na prova, poder prestar atenção nas questões e poder realizar uma prova de qualidade. Isso que o Jake, no começo do livro, não entende, que ele acha que ficar acordado não traz risco algum à sua saúde física, saúde mental, e que ele vai poder conseguir ficar estudando e vai ter atenção a todo o tempo. Imagino que a doutora saiba como isso, né, é uma falácia, que não é bem assim que funciona. Uhum. Exatamente. Nós vivemos numa sociedade que dorme menos do que precisa e existe uma preocupação grande, especialmente com os estudantes. Como você falou, um bom aluno, um bom estudante é aquele que tem condições físicas e mentais para aprender. E o sono, ele é importante para isso. Se você não dorme, você não vai fixar as informações. E assim, no caminho da medicina, não só para ser bem sucedido na prova, mas esse conhecimento que você teve, ele vai ser importante por toda a sua profissão, né? Então, essa informação do quanto o sono é importante para o nosso bem-estar físico e mental, para o nosso estudo, sua obra, assim, tem muito valor. Nós falamos em relação aos estudantes, e eu queria saber com você como um universitário, você teve momentos de privação de sono? Como foi sua experiência? Como foi sua performance na faculdade? Assim, esse seu interesse pela neurofisiologia e também pelo sono foi motivado por toda essa correria e por toda essa privação de sono que um universitário passa?
Bom, devo admitir que com certeza tiveram noites que eu tive que ficar estudando, que não dormi bem, não dormi a quantidade que eu gostaria. Porém, como eu sempre tive essa ideia de que o sono é importante, que o sono tem uma importância para o aprendizado, eu sempre busquei tentar estudar de dia, tentar me organizar com minha agenda e não deixar de noite, sabendo que nós não somos, né, pessoas noturnas, né? A gente, a nossa atenção é mais focada ao dia e que à noite a gente não vai reter tanto conteúdo e bem como o sono é tão importante, né? A ideia do meu interesse por neurofisiologia foi desde pequeno. Eu sempre gostei muito da área da neurociência, da neurologia e sempre quis, desde adolescente, seguir essa área depois na faculdade, na universidade, né? Quando eu era pequeno, eu sempre tive uma dificuldade em dormir, era muito agitado e eu acredito que isso me levou a buscar um pouco mais sobre o sono e pesquisar um pouco sobre como que o sono funcionava. Eu também, como Jake, antigamente não sabia como que o sono funcionava, qual que era a real importância e muitas vezes eu fiquei sem dormir, porém depois da pesquisa, depois de tudo que eu pesquisei, que eu vejo os riscos, tanto físicos quanto mentais, os riscos para doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, como a gente pode ver, eu vejo que existe uma importância e uma preocupação nessa população, que a doutora mencionou, universitária, né, de estudantes que não veem o sono como um amigo, né, que pode ajudar nessas questões, né? Então, a ideia de fazer um livro sobre sono foi justamente para isso, porque eu vi que está em alta, as pessoas estão dormindo menos, não se está dando o devido valor a essa essencial etapa da vida. E como eu já sofri de privação de sono antigamente, quando eu era mais novo, eu achei interessante o tema para poder ser abordado num livro e que pudesse fazer uma divulgação científica para que as pessoas pudessem compreender e se conscientizar quanto a esse assunto tão importante. Muito bem, Vitor. Essa é uma preocupação constante da medicina do sono. Então, essa mensagem educativa de como cuidar da saúde, ela é muito importante para os estudantes. Eu li a sua obra e, assim, essa maneira lúdica, com desenhos, com história de quadrinhos, ela traz também uma facilitação para nós entendermos a neurofisiologia do sono. Então, é um livro que ele traz uma ideia de uma realidade de um estudante, mas uma outra realidade do estudante, que é estudar os mecanismos do sono. Então, ele também traz uma educação científica de compreender as moléculas, as vias neurológicas que contribuem tanto para a vigília quanto para o sono, e como a privação de sono pode interromper alguns mecanismos, assim como o excesso de cafeína e alguns comportamentos, né? Então, parabéns, o livro traz um conhecimento científico importante, uma forma fácil de leitura. Eu acho que isso assim, fica essa mensagem para quem se interessa em entender os mecanismos do sono. É um livro que ajuda a compreender, né? Muito bom, parabéns. E, assim, é um livro para estudantes, mas quem não é da medicina, que não é da área biológica, mas que tem um interesse por entender o sono. A pessoa consegue acompanhar a história, ela consegue ter uma ideia de como ocorre o sono no nosso cérebro? Com certeza. Eu me preocupei desde o início em tentar deixar de forma mais lúdica possível, né? Claro que tem assuntos como a neurofisiologia, como a doutora bem sabe, é um assunto bem complexo, a neurofisiologia do sono, mas eu tentei, por meio dessa forma de história em quadrinhos, de desenhos, usando a linguagem verbal com a linguagem não verbal, conectar essas informações para que tanto pessoas da área da saúde como pessoas que não fossem da área das ciências biológicas pudessem entender. Talvez tenha algumas partes ali que estão um pouco mais complicadas, com a questão de neurofisiologia densa, porém eu acredito que
ali eu deixei explicado que a maioria dessas questões, e que eventualmente talvez uma leve pesquisada no Google possa dar um aumento, né, nessa informação, mas eu acredito que nada muito complicado, muito complexo. Talvez para pessoas que tenham um interesse maior para descobrir, saber um pouco mais, né, do que eu abordei no sono, talvez essas pessoas pudessem dar uma pesquisada um pouquinho para entender essas questões, mas eu acredito que eu tentei da melhor maneira explicar e para que o público geral pudesse entender. Eu também acho, Vitor, que alguém que não é da área pode ler, acompanhar a história, saber as fases do sono, e tem alguns termos um pouquinho mais difíceis, mas eu mesma assim, que trabalho com sono, que atendo pessoas com dificuldade para dormir, tantas outras doenças e até mesmo privação de sono, ter um conhecimento de como é o mecanismo do sono, como durante o tratamento nós vamos favorecer esse mecanismo, ou entender o que um comportamento, o que um conhecimento errado, o que uma ideia errada pode estar influenciando no sono, como o menino estudante do seu livro que achava que, opa, tenho a noite inteira para estudar, e que é um errôneo, assim, ele não iria aprender tanto quanto se ele tivesse dormido e se organizado. Então, eu acho que até mesmo na nossa prática, atender um paciente que entende que a gente possa passar uma informação de como o sono funciona, ele vai cuidar mais das suas 24 horas e não somente achar que quanto menos dormir, rende mais, que é completamente errado, que é isso que o livro traz também, né? Com certeza. Né? Eu acho que entender o nosso corpo, né? Eu vejo hoje na medicina que entender as pessoas que entendem a própria doença, as pessoas que entendem o próprio corpo, os pacientes que compreendem um pouco mais sobre como que o seu corpo funciona, como que a sua doença funciona, são os melhores pacientes que a gente tem, são os melhores pacientes que cuidam da doença, que cuidam do seu bem-estar. E muitas vezes falta isso. Eu acho que a divulgação científica, a divulgação desses conhecimentos é um tema muito importante que as pessoas precisam saber, né? Precisa ter um esclarecimento sobre esse tema. Como eu mencionei, muitas pessoas acham que o sono é estático, que o cérebro desliga e que basicamente é tempo perdido de vida, mas no livro a gente aborda, e a doutora muito bem sabe, que é muito complexo, tem muitas funções acontecendo durante o sono, e o cérebro, muito pelo contrário, não desliga, né? Até um estágio do sono específico, ele é tão ativado quanto a vigília. Exatamente. Então, quebrar esse paradigma, esse estigma de que o sono é irrelevante, de que o sono é uma perda de tempo, eu acho que isso é muito importante, e a obra tenta elucidar para a população em geral essa importante função, essa importância que deve ser dada ao sono. Vitor, quanto tempo você precisou para estudar a fisiologia do sono, escrever a história em quadrinhos? E eu gostaria de saber se você teve ajuda de estudantes ou de profissionais para fazer os quadrinhos. Como que foi esse processo de elaboração da obra? Bom, então a ideia surgiu no final de 2022, eu conversando com um amigo meu e falando sobre o assunto da neurociência, que eu gostava tanto, e mostrando alguns quadrinhos que também eu gostava. A gente teve a ideia de falar, ele falou para mim, ele não é da área da medicina, ele é da área do direito, e ele falou, você bem que podia fazer um, né? Eu falei, poxa, legal, vou dar uma pesquisada em qual tema que seria interessante abordar. Então o sono surgiu, eu falei, nossa, o sono acho que é um tema que está em alta e que daria uma bela história em quadrinhos. Tentar fazer algo lúdico e, assim, não chato, né? Uma questão, assim, interessante, divertida, né? Uma história mesmo. E então eu comecei a pesquisar sobre sono, li vários livros, vários artigos, né? Como eu coloquei aqui nas referências do livro, que quem quiser, depois de comprar o livro, pode pegar e dar uma olhada nesses papers, nesses livros
né, mais criteriosos, mais específicos do sono, para entender um pouco mais, quem tiver mais curiosidade. E aí eu comecei a pesquisar e acho que em começo de 2023, em janeiro, eu escrevi um primeiro roteiro, um roteiro piloto, que tinha uma ideia de começo, meio e fim, de 20 quadros, mais ou menos só para ter uma ideia de como que seria a mensagem do início ao fim. Eu mandei pro meu editor, que fez da editora Tecnodata, e ele achou bem legal. Então eu continuei trabalhando, fiz um roteiro e também mostrei para vários colaboradores, né, vários professores da faculdade que acharam muito interessante o livro e que gostaram e me incentivaram na ideia. Até mostrei para a doutora leu o início de tudo, né, o roteiro, que eu escrevi em 7 capítulos, do começo, meio ao fim, abordando tudo que eu gostaria. No começo sem desenho, só apenas com o texto, né. Então, eu tive incentivo também de um professor que me indicou a entrar no programa de iniciação científica da faculdade Mackenzie, que se chama PIBIC Mackenzie, na qual eu fui aprovado e fui aceito para ganhar a bolsa de pesquisa que eu tenho até hoje. Vai acabar no mês que vem. E com isso eu precisava de um desenhista e eu acabei achando a Sara, que é a desenhista que acabou fazendo desenhos muito bonitos, magníficos. Ela fez um trabalho fantástico, que me ajudou com toda essa questão de fazer os desenhos. Assim eu tive que pegar e tentar transformar o assunto tão complicado no sono dos textos para um assunto de desenho. Então eu tive que fazer essa transformação de linguagem complexa, de livros, artigos, e transformar em algo simples para passar para desenhista de como que eu gostaria que fosse, quadro por quadro. Então eu passava para ela o roteiro e aí ela lia e a gente discutia como que seriam os desenhos dos personagens, os desenhos dos locais, né? Então eu fui passando para algumas outras pessoas que acharam muito legal, deram dicas também. E ao longo desse tempo eu fui criando, lendo, né, sobre o sono. Além disso, eu tive que ler um pouquinho mais sobre como se escrevia uma história em quadrinhos, né, porque assim é o meu primeiro livro e é uma arte que eu não estou acostumado a escrever, né, nunca escrevi. Então eu tive que pensar como que se escreve uma história em quadrinhos, li livros sobre isso, pesquisei bastante, né, e para saber como que seria a linguagem, e utilizar essa linguagem verbal com a não verbal, dos desenhos com os textos, para deixar o público, os leitores, bem tranquilos e pudessem entender como que a obra, como discorre a história da obra, né? Além disso, eu li, além dos livros e pesquisas, né, que eu fiz, eu tive que assistir várias aulas de pesquisadores para ver podcasts, para estar mais ciente quanto ao sono. Então eu fui criando esse roteiro até que com a editora a gente juntou os desenhos com os roteiros, os textos, e a gente começou a criar os balões, criar o texto, e aí a gente foi juntando, e aí eu conversando com a Tecnodata, a gente foi desenvolvendo que até chegou agora nesse momento que está com o livro finalizado, que a gente tem uma primeira versão aí para o público. Ótimo. Então, o livro ele faz parte de um programa de incentivação à pesquisa da Universidade Mackenzie que você estuda. Isso, exatamente. A ideia foi antes, mas como surgiu o PIBIC no mês de fevereiro do ano passado, de 2023, a gente pensou em colocar o livro como projeto de iniciação científica, e aí eu fui aceito. E aí ele seguiu com o PIBIC Mackenzie, que fomentou a bolsa para mim. E a desenhista Sara, ela também é uma estudante universitária? Sim, ela estuda artes e era uma amiga minha de colégio,
que eu conheci, aí eu falei assim que ela poderia participar desse projeto e ela topou. E eu acabei vendo os desenhos dela e vi que eram desenhos muito bonitos, ela tem uma habilidade manual muito boa e fiquei muito feliz que ela fez do início ao fim. Então a gente fez uma espécie que a gente chama no ramo dos quadrinhos graphic novel, que é quando o autor e o desenhista são os mesmos do começo da obra até o final. Então o Jake e o Ray não mudam no decorrer da obra. Não tem essa mudança de traço que muitas vezes a gente vê em outros quadros, outros desenhos. Então ficou bem padrão e eu achei que ficou algo bem legal, assim. Então fiquei bem feliz que ela ficou comigo do começo ao fim. Eu queria fazer uma observação a respeito do menino estudante Jake. Eu vejo que ele tem uma expressão de cansado. Às vezes um pouco confuso, às vezes um pouco desanimado, né? E chamando a atenção que esse é um comportamento de uma pessoa em privação de sono, né? Ela fica mais cansada, mais irritada, ela tem um comprometimento na atenção, na concentração, fica mais irritado, né? Então, eu acho que nesse desenho vocês foram bem sucedidas também em expressar o quanto a privação de sono prejudica o bem-estar, o humor, o ânimo, né? Até mesmo a criatividade de uma pessoa, seja ela um estudante, no dia a dia, no trabalho, no trânsito, na relação interpessoal. Então, assim, vocês conseguiram, através do desenho, expressar, assim, os neurotransmissores, as vias neurológicas e até mesmo a feição de alguém que está acordado durante a noite e como ela pode ficar durante o dia. Sim, com certeza. A Sara fez que nem eu mencionei, um ótimo trabalho nos desenhos. Eu acho que ela deu, assim, como eu mencionei, na hora de a gente escrever uma história em quadrinhos, a gente tem que mesclar esse texto com os desenhos. E eu acho que ela até me ajudou bastante, porque muitas vezes eu não precisei escrever texto porque o desenho estava autoexplicativo, né? E como a doutora muito bem mencionou, o Jake tem essa afeição de cansado por esse estresse causado pela privação de sono, né, pelo cansaço. E como a doutora muito bem sabe que o sono tem uma importância para a regulação do nosso humor, da nossa saúde mental. E que ficar sem sono, a pessoa entra em colapso mental, né? Ela não tem uma qualidade de pensamento, a sua atividade cognitiva não é bem adequada, né? E a gente tentou demonstrar isso com o personagem Jake, mostrando que ele não está entendendo muito bem as questões e que ele está bem cansado, está bem estressado e que ele está com esse prejuízo pela privação de sono que ele está sofrendo devido às noites que ele está estudando para as provas, né? Muito bem. Vitor, no seu livro, você descreveu os mecanismos do sono e essa viagem dos personagens numa noite de sono. E se você dividiu em capítulos, como estão esses capítulos no seu livro? Então, eu separei o livro em 7 capítulos. O primeiro capítulo aborda o adormecer, que seria o Jake pegando no sono e mostrando esse processo dele adormecendo e explicando um pouco mais da pressão do sono. O capítulo 2 seria sobre os ritmos circadianos, que mostra como que o ritmo circadiano funciona, que nós temos um relógio biológico no encéfalo. Depois, no capítulo 3, eu falo um pouquinho mais da arquitetura do sono, quais são os estágios do sono, o que cada estágio representa e qual a sua devida importância. No capítulo 4, a gente aborda um pouco um tema bem curioso, que seria os sonhos. O que são os sonhos, o que eles podem representar, algo assim, não muito destacado assim, na literatura, né? Não tão muito concordante, porém a gente dá uma breve explicação do que o sonho pode representar e o que o sonho representa no cérebro, como que ele é formado. No capítulo 5, a gente fala sobre a memória, que para destacar essa importância da memória e o sono. No capítulo 6, a gente aborda um tópico que se chama neuroplasticidade, que seria a reconfiguração dos neurônios por meio de novas sinapses e mostrar que esse processo é muito importante e que ele é estimulado pelo sono.
E no capítulo 6, no 7, desculpe, a gente volta com o acordar, que seria o término dessa viagem do Jake, desse tour que ele fez pelo cérebro, que ele possa acordar e a gente faz uma lembrança dos mecanismos do sono que a gente abordou no capítulo 1. Então eu separei o livro em 7 capítulos para que cada capítulo pudesse explicar a sua devida as estruturas cerebrais, estruturas encefálicas e sua devida função que tem no sono. Ótimo. Então eu estou aqui, vi a capa do livro e eu queria saber como você chegou a esse desenho, se tem também um significado, como todo livro, todos os capítulos têm, né? Se a capa também traz uma mensagem para quem receber e ler o livro. Bom, então a capa quem fez foi a própria Sara. Como vocês podem ver, a gente tentou representar aqui o título do livro, O Misterioso Mundo do Sono, e a gente quis representar a dualidade do dia, que seria o dia e a noite. Então a gente sabe que o sono dura mais ou menos 1/3 das nossas vidas, 1/3 do dia, e a gente tentou representar, em média aqui, 1/3 da noite, né, do sono, aqui em preto. Então aqui seria basicamente o dia e aqui o preto. A ideia da capa foi fazer então a estrutura do sistema nervoso central, aqui, né, e aí representar como se fosse um iceberg. A ideia do iceberg é que você vê a parte de cima que é pequena e o iceberg embaixo ele é bem grande. Então a ideia do livro aqui da capa foi demonstrar que o iceberg do nosso dia é o dia claro. A parte de cima é o dia claro. Porém a noite é algo muito mais profundo, é algo muito mais complexo que a gente não vê. Então aqui a gente tentou representar por meio desses neurônios aqui a representação dessa complexidade que o sono tem, desse mistério, como se chama, o misterioso mundo do sono, e que é tão relevante que a gente não vê. Então aqui a ideia é mostrar do livro e representar que, ao final da leitura, o leitor possa entender essa parte do mistério do sono. Então seria basicamente isso. E entender assim que não é à toa que nós recomendamos que o indivíduo adulto tenha 7 a 8 horas de sono e que o quanto é importante obedecer à sua necessidade pessoal, né, de horas de sono, para que o dia seja da forma que esperamos, né, um dia produtivo, um dia sem irritabilidade, um dia que a gente possa ter um relacionamento interpessoal adequado, né? Eu acho que a capa, ela representa isso, né? Aquelas 7 a 8 horas de sono no escuro, adequadas, no horário certo, para que o dia também seja adequado, bom e que a gente tenha satisfação tanto com o nosso dia quanto da noite. Eu espero mesmo que essa viagem do personagem Jake tenha feito ele e quem lê entender da importância do sono para o nosso dia. Sim, eu também espero. Espero que as pessoas possam ler e, assim como o Jake, embarcar nessa jornada do sono e possa compreender os mecanismos do sono e saber a real importância dessa etapa tão essencial para a nossa vida.